Olá, irmãos, graça e paz, mais uma vez preparados para o estudo bíblico. Já passamos do capítulo 7 do livro de Romanos, agora vamos estudar o capítulo 8, do primeiro versículo até o versículo 11. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. Nós vamos olhar para esse texto do apóstolo Paulo à igreja de Roma e entender algumas verdades e algumas premissas para a nossa vida cristã. Nós terminamos o capítulo 7 de Romanos e foi de extrema importância para nós compreendermos a relação que existe, ou que Paulo traz a respeito da lei e do pecado. Paulo trata o pecado como uma revelação por causa da contravenção daquilo que a lei de Deus dispõe. Então Paulo traz a certeza, traz o estudo de que a solução para o pecado é a graça de Deus, a graça perdoadora que se adquire pela fé em Jesus Cristo. Então Paulo agora escreve um novo capítulo para falar sobre o perdão eficaz que existe apenas na pessoa de Jesus Cristo e do qual a pessoa pode se aproximar mediante a fé de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que Paulo enxerga quando olha para a igreja de Roma é uma igreja com membros judeus convertidos, gentios convertidos, mas que precisam de instrução a respeito de Cristo, a respeito da vida cristã, de como se adquire, de como se vive a salvação e de como a velha vida precisa ser substituída com os seus hábitos corrompidos e a observância ineficaz da lei de Moisés, prática então comum à igreja. Então, depois de Paulo falar sobre justificação pela fé, do perigo de viver na condição de pecadores contumazes, pecadores que não abrem mão do pecado, ele abre um espaço para falar então sobre a substituição da lei pela graça do Senhor Jesus. Ele começa no versículo 1 dizendo o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele começa com essas palavras, agora, pois. Isso quer dizer que Paulo entende que tudo aquilo que ele tratou, tudo aquilo que foi exposto nos primeiros 7 capítulos, foi entendido corretamente pelos romanos. E que em razão disso, em razão daquilo que foi exposto, uma consequência natural então vai surgir. E a consequência que Paulo se refere é de que, se for observado o que ele ensinou nos capítulos anteriores, os crentes podem entender que já não há mais condenação para eles, aqueles que se converteram a Cristo e que foram salvos por Cristo Jesus. O que esse versículo diz, quando ele diz agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o que ele diz é que crer também leva o crente a agir em razão do que crê. Para os que estão em Cristo Jesus, é preciso estar em Cristo Jesus, é preciso viver Cristo Jesus. É mais do que o crer ordinário, esse crer intelectual. Também há aqui uma permanência que se pode enxergar através da vida daquele que crê. A vida está justificada. Os que creem são agora justificados. Isso vale desde o momento em que a pessoa é despertada para a fé até o juízo final. Ou seja, ele está justificado desde o momento em que ele crê firmemente no Senhor Jesus, se arrepende dos seus pecados e até o momento em que nós teremos então o juízo final. Quando Paulo diz então que não há mais nenhuma condenação, ele está dizendo, olha, os que creem em Cristo Jesus estão salvos. E ponto encerrado. Não é? O versículo 2 ele diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Como Paulo fala simplesmente do Espírito, ou do Espírito de Deus, ou Espírito de Cristo, ele deve ter retirado o Espírito da vida, como ele diz aqui, do Antigo Testamento grego. Não é? Lá se encontra a expressão no contexto da criação, o Espírito da vida. Mas, acima de tudo, o espírito da vida da nova criação, a saber, da grande visão de Ezequiel capítulo 37, versículo de 1 a 14. Segundo aquela visão, o Israel morto, né, composto de ossos sequíssimos, o Israel morto deverá viver novamente por meio do Espírito, precisamente por meio do Espírito da vida.
Isso excede todas as visões de Ezequiel, seguramente cativa os judeus e cristãos daquela época. Aqui nós podemos entender Paulo falando do salário do pecado, que é a morte, sucumbindo ante a ação da salvação pelo Espírito Santo. O que a morte podia fazer no pecado, a ação justificadora de Cristo anula. A lei não deixa de ser espiritual, conforme Romanos capítulo 7, versículo 14. Porém, ela não concede o Espírito. Olha isso em Gálatas capítulo 3, versículo de 1 a 5. De acordo com Romanos capítulo 7, versículo 12, a lei é santa, justa e boa, mas a lei não torna ninguém santo, nem justo e nem bom. Isto só a ação do Espírito Santo, através de Cristo Jesus, pode fazer. Não há outro meio. Para ficar justo, santo e bom, é necessário a ação, então, do Espírito. No versículo 3, Paulo diz assim: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Paulo revela aqui integralmente o vínculo entre o Espírito e Cristo. Para isso ele retorna mais uma vez à descrição de Romanos 7, no versículo 14 a 25, quando ele fala sobre a lei e sobre o pecado. Nesse texto do Romanos 7, 14 a 25, o último nós vimos que a lei de Moisés não conseguiu se impor contra a lei do pecado. E aí Paulo diz assim: porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne. Nesse ponto a frase Paulo interrompe, olha, ele diz assim: porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne. Paulo interrompe o seu pensamento, porque ele não vai explicar isso mais. Ele deixa de repetir como e por que a lei não foi capaz de concretizar esses alvos positivos que ela tinha, mas ele traz imediatamente a nova iniciativa de Deus. A sentença principal é: condenou Deus na carne o pecado. Como é que Deus fez isso? E aí Paulo vai trazer, mostrado pela afirmação intercalada aqui na frase principal: enviando o seu próprio Filho. Foi assim que Deus vence o pecado. É através do envio do seu próprio Filho. O objetivo desse envio de Cristo Jesus foi o sacrifício de Cristo para pagar o preço do pecado de cada pecador arrependido. O Filho foi enviado em semelhança de carne pecaminosa. Paulo diz que foi enviado em semelhança de carne pecaminosa. As confissões cristãs confirmam sempre o envio de Cristo em carne. Diz: ele foi manifestado na carne, ele sofreu na carne, ele veio em carne, ele se fez carne. No sacrifício da cruz, condenou Deus o pecado na carne. Nós, para quem a carne é o elemento natural e costumeiro da vida, dificilmente podemos imaginar a estranheza, o suplício, o sofrimento, o peso e a dor que significou para o Filho de Deus ter que viver dia após dia como membro dessa humanidade alienada de Deus. Cristo viveu intensamente o sofrimento de ter se tornado humano. E há sempre nessa humanidade, nessa carne difícil e complicada, uma fria escuridão de desamor e de egoísmo. E Cristo teve que viver isso. No sacrifício da cruz, Deus condenou o pecado na carne. No sacrifício de Cristo, dessa vez Paulo não destaca o sim de Cristo ao pecador, mas o não de Cristo ao pecado. Esse não da Sexta-feira da Paixão, que também se tornou o nosso não, quando nós morremos com Cristo na fé e sepultados fomos pelo batismo, isso faz parte da libertação e do ser livre do poder do pecado. Ou seja, Cristo disse não ao pecado. Ele morreu dizendo não ao pecado. E nós precisamos morrer com Cristo, esse é o nosso destino, daqueles que creem, morrer com Cristo dizendo não ao pecado. Enquanto nós guardamos dentro de nós a menor fagulha daquele sim para o mal, daquela disposição para o mal, ou deixamos o mal retornar para nós, nós ferimos o Espírito que nos foi dado. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 30, que eu não vou ler aqui agora.
nós nos debilitamos a nós mesmos nessa condição. Quando Paulo fala então no versículo 4, ele diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A frase que ele diz aqui, ou essa expressão, a fim de que, designa a salvação visada e realizada pela ação de Cristo Jesus. Foi a fim de que nós tivéssemos essa salvação, que foi realizada pela ação de Cristo, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Paulo volta a nossa atenção de novo para a lei. Na cruz, Deus não baniu a Torá, mas o pecado que era encoberto com a lei. A lei, porém, foi cumprida pela vida e pela morte de Cristo. Cristo veio cumprir a lei, e cumpriu a lei. Os seguidores de Cristo não estão livres para não cumprir a lei, porque Cristo cumpriu, mas também para cumprir a lei. Assim nós devemos pensar, não nas prescrições isoladas da lei, mas em sua característica fundamental como uma lei boa, justa e santa, e deve ser cumprida por cada um de nós. Enquanto o versículo 2 atestava a libertação por meio do Espírito, agora se trata de ser e de permanecer livre pelo mesmo Espírito. Se nós somos libertados por esse Espírito, agora nós devemos andar livres por esse mesmo Espírito. Esse andar, esse estar a caminho, é passo a passo. Segundo o Espírito, pressupõe companheirismo de estrada com esse Espírito. Ou seja, o Espírito é nosso companheiro de viagem. Os permanentes contatos do Espírito conosco. As medidas para as pessoas, para os passos sempre tirados da palavra, da obra e da trajetória de Jesus, bem como a sua direção. Que nós vamos ver lá no versículo 14, quando Paulo vai dizer: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se nós somos libertos pelo Espírito, devemos caminhar também com o Espírito. Versículos 5 e 6, Paulo diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Pessoas orientadas pela carne ou pelo Espírito seguem a sua respectiva linha, querendo ou não. Se eu sou orientado pela carne, eu sigo os desígnios da carne. Se eu sou orientado pelo Espírito, eu sigo os desígnios que o Espírito me dá. Porque, diz Paulo, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Não há nenhum terceiro caminho, irmãos. Vejam, até aqui são dois caminhos. Não há um terceiro. Não há nenhum cruzamento. Cada ser traz consigo irremediavelmente a sua mentalidade por meio da qual ele se torna um ser concreto. Porque o pendor da carne dá para, ou é para a morte, mas o do Espírito é para a vida e para a paz. Sair verdadeiramente da natureza da carne e passar a viver pelo Espírito, irmãos, é puro milagre. Não é uma decisão simples que eu tomaria assim, de qualquer maneira, com muita tranquilidade. Não, é uma decisão espiritual, centrada em Cristo. Os que cogitam das coisas da carne seguem o seu rumo natural para o inferno, irmãos. Eles seguem o rumo natural daqueles que cogitam da carne para o inferno. Não é o caminho de Cristo. Eles estão cativos do poder do pecado. Mas aqueles que cogitam das coisas do Espírito estão cativos em Cristo e seguem o seu rumo natural para a vida eterna e para a comunhão com o Pai através do Espírito de Deus. É o que Paulo está dizendo. Quem cogita da carne, irmão, segue o caminho do inferno. Os que cogitam das coisas do Espírito estão cativos em Cristo Jesus. Eles seguem o rumo natural para a vida eterna, para a comunhão com o Pai, para esse concerto que Cristo fez da nossa vida com Deus. Versículo 7, versículo 8, Paulo diz o seguinte: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo fundamenta a eficácia letal da carne a partir da atitude básica dela. Por isso, o pendor, a mentalidade da carne, é inimizade contra Deus,
por trás da vontade profundamente arraigada de autoafirmar-se, de satisfazer-se, de gloriar-se, inclusive nessa dimensão intelectual, existe e reside nesse ser ódio a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 30. Ou uma rebelião contra o Criador. Romanos capítulo 5, versículo 10. Deus criou o ser humano para o convívio com outros, e por isso criou também para estar disponível para outros. Romanos capítulo 13, versículo 9. Manifesta-se também a necessidade de dedicação, porém a carne aberta ou veladamente busca o benefício próprio. É por isso que cumprir a lei por meio da carne, qualquer que seja a sua forma, é enganar-se a si próprio. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Com isso está decretada, irmãos, a sentença sobre a pessoa desse tipo, dessa espécie. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, ainda que eles queiram agradar a Deus. O pecado, aquele que vive em pecado não tem como agradar ao Senhor. No versículo 9, ele começa uma série de exposição, até o versículo 11, em que ele usa o se. Essa partícula que nos leva a pensar sobre o que pode acontecer, ou deveria acontecer, ou se acontecesse. Ele diz assim, no capítulo 9, ele tem então o primeiro se. Né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele diz assim, olha, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo está se dirigindo àqueles que creem. Aqui ele está falando aos que creem. Ele está mostrando onde está o próprio centro de vida. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. O que o versículo 1 e 2 nos mostra, ou nos mostraram, é que estar em Cristo agora se chama estar no Espírito. Ele diz assim no versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora ele diz, no versículo 9, que agora se nós estamos no Espírito, não é? Estão no Espírito. Não há mais condenação para aqueles que estão no Espírito. Ele fala que se o Espírito de Deus habita em nós, esses têm o Espírito de Cristo. Eles são propriedade de Cristo. E finalmente, Cristo está neles. A realidade cristã exige, ou falando em termos trinitários, não é? Deus, Cristo e Espírito se revelam em conjunto. Diz, vocês estão no Espírito, mas o Espírito de Deus habita em vós, e alguém tem o Espírito de Cristo, porém Cristo está em vós. Então, Paulo usa aqui toda a Trindade para dizer que há um conjunto. A Trindade se revela em conjunto naquele que crê que Cristo é o Filho de Deus. E era do conhecimento geral de todas as igrejas na época que alguém se torna cristão pela recepção do Espírito. Todos os verdadeiros cristãos são espirituais. Por decorrência lógica, aqueles que não estão na esfera de Cristo e que não têm interesse de ouvir a Cristo, de estar à disposição de Cristo, que se esquecem da sua realidade, não são cristãos, por mais bondosos que nós queiramos ser com eles. No versículo 10, ele vem o segundo se. Ele diz assim, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aqui nós temos o segundo se. Apesar da clareza do versículo 9, os cristãos viveriam numa tensa e dupla realidade. Ao mesmo tempo, eles são vivos e estão mortos. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vivo por causa da justiça. Por um lado, a sua existência corporal eterna está subordinado à morte espiritual com Cristo. Então, a existência corporal eterna, nosso corpo, a ressuscitação no último dia, será completa. E aqueles que estão em Cristo, que morrem agora espiritualmente com Cristo, ressuscitarão completamente, inclusive com seus corpos.
Romanos capítulo 6, versículo 6 a 11, não trata de uma situação já superada. O processo de morrer, de ser crucificado com Cristo por causa do pecado, prolonga-se por todo o tempo em que nós vivemos nessa terra. O processo de morrer e ser crucificado com Cristo prolonga-se por todo o tempo em que nós vivemos na terra. Constantemente a gente corre o risco de viver longe da fé. A resposta a esse perigo somente pode consistir em assumir cotidianamente a nossa cruz, amortecer as práticas do corpo e desse modo morrer diariamente para o pecado. Ressoa novamente Romanos 1,17, o justo viverá por fé. E o versículo 11, o último versículo da nossa meditação nessa noite, diz o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Graças ao Espírito que neles habita, os que creem sabem que serão transferidos para a antessala da eternidade. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ou seja, o Espírito de Deus, esse mesmo Espírito de Deus que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, fará com que o nosso corpo mortal seja vivificado, transformado, por meio do Espírito de Deus que nos habita. Na Páscoa ele se identificou como o Espírito da vida, de Ezequiel 37, de 1 a 14. Quando Jesus Cristo voltar, ele não permitirá que a sua ação vivificadora se detenha nem mesmo diante do corpo mortal dos fiéis, inundando a todos os corpos dos fiéis com vida. Ele os arrastará para fora da desarmonia exposta no versículo 10. Eu quero já partir para a nossa conclusão. Irmãos, nós temos aqui 11 versículos em que Paulo mostra a situação daqueles que estão em Cristo. Demonstra definitivamente o perdão de Jesus aplicado sobre a vida daquele que crê que ele é o Filho de Deus. Tem poder para definitivamente o afastar de toda e qualquer condenação. O perdão de Jesus, aplicado sobre a vida de todo aquele que crê, tem poder para definitivamente o afastar de toda e qualquer condenação. É a salvação eficaz, impossível de ser detida ou de ser retida em razão de qualquer outra coisa. Repare que Paulo, nos versículos 9, 10 e 11, propõe que isso acontece se, porém, essas pessoas foram reconciliadas com Deus mediante a aceitação do sacrifício de Cristo na cruz, se eles morreram com Cristo na cruz e se continuam morrendo a cada dia, mortificando a sua carne para que reine o Espírito da vida em seu viver para si e para os outros. Essa é uma condição sine qua non, irmãos. Se, porém, essas pessoas foram reconciliadas com Deus, se, porém, essas pessoas, mediante a aceitação do sacrifício de Cristo na cruz, se, porém, essas pessoas morreram com Cristo na cruz, se, porém, essas pessoas continuam morrendo a cada dia, se, porém, essas pessoas mortificam sua carne para que reine o Espírito da vida em seu viver, tanto para si quanto para os outros. Ser cristão, diz Paulo nesse texto, não depende de onde nem quando nasceu, mas de ter o seu nascimento e vida na pessoa de Jesus de Nazaré. Então eu quero aplicar, encerrando esse nosso estudo breve, tão rápido, que eu vou falar depois sobre filhos e herdeiros, então há uma parte um pouco maior, até o versículo 39, quando encerra. Então esse texto é muito rico e eu não quero atropelar, então vamos ficar somente com os 11 primeiros versículos. Eu quero fazer uma aplicação para a nossa vida. Quero te fazer uma pergunta. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nele, em Jesus Cristo, você tem a vida eterna? Então, irmão, se você crê assim, eu creio que você crê assim, então você precisa viver de alguma forma. E eu quero enumerar aqui, nessa aplicação, de que forma você deve viver, se de fato essa é a sua confissão. Se a sua confissão de fé é no Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, e se nele você tem a vida eterna. Então você precisa viver, em primeiro lugar,
de forma que Cristo seja exaltado em cada um dos seus gestos, cada uma das suas palavras, cada um dos seus pensamentos. Você precisa viver de forma que Cristo seja exaltado em cada um dos seus gestos, de cada uma das suas palavras e cada um dos seus pensamentos. Irmão, isso é muito sério, porque nós estamos dizendo que Cristo nos salvou. Cristo nos salvou do poder do pecado, que nossa alma e nosso corpo e a nossa vida está cativa em Cristo Jesus, que Ele é nosso amigo, que nós queremos viver o que Ele nos diz para viver. Então, Cristo precisa ser exaltado. Se Ele não está sendo exaltado, irmão, e se você tem infringido isso, é preciso que você reveja, é preciso que você dê uma olhada, o que está acontecendo com você. Aquilo que você faz não exalta Cristo, não exalta o seu Senhor. Como a sua confissão pode permanecer firme se isso não está acontecendo? É preciso pedir a Cristo perdão e voltar a exaltar a Cristo em cada gesto, em cada palavra, em cada pensamento, em cada atitude. Segunda forma que você precisa viver, se essa é a sua confissão de fé. Você precisa viver de forma que não aceite qualquer condenação de qualquer pessoa por atos impensados e pecaminosos que você tenha cometido antes, dos quais sinceramente e definitivamente você tenha se arrependido e tenha deixado. Ninguém tem o direito de lançar acusação. Não há mais qualquer condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que eu fiz no meu passado, os meus erros, dos quais eu sinceramente me arrependi e deixei, eu não posso mais ser acusado. Cristo retirou essa condenação. O Espírito da vida tomou conta da minha vida. Então não aceite condenação de qualquer pessoa. Não aceite mesmo, não se entristeça. Não deixe a sua alma ficar pesada por isso. Uma outra coisa e o outro modo que você precisa viver, que eu posso retirar desse texto, é que a cruz deve fazer parte diária da sua vida. É seu dever carregá-la por fé, vivendo uma vida que agrade, que honra a Deus, voltada não somente para si mesmo, mas para os outros. A cruz é parte diária da sua vida, ela está incrustada no seu corpo e na sua alma. Não há como retirar essa cruz do seu caminho. Cristo disse: aqueles que querem me seguir, tomem a sua cruz e me sigam. Ou seja, Ele não disse: olha, daqui a 3 anos você larga a sua cruz. Não, Ele disse: pegue a sua cruz e me siga. É para sempre, é eternamente. A cruz faz parte diária da nossa vida. E não estou falando aqui de sofrimentos que não fazem parte da nossa vida o tempo todo. A cruz que deve fazer parte da nossa vida é a cruz que nos leva à salvação. A cruz da fé em Cristo Jesus, a cruz de pagar o preço de ser filho de Cristo, de ser salvo, de ser luz, de ser sal para esse mundo. E como última aplicação, como a sua vida deve ser se você faz a confissão de fé de que Cristo é o Filho de Deus e que nele você tem a vida eterna, é que você deve identificar-se com Cristo. Embora você jamais possa ser perfeito como Ele, mas você pode andar pelos seus ensinos em direção a Jerusalém Celestial. Você precisa se identificar com Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Nós precisamos andar e agir de forma que as pessoas entendam que Cristo é real. Cristo precisa ser real para as pessoas através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da nossa bondade, através da nossa misericórdia, através daquilo que podemos fazer imperfeitos, mas que refletem um pouco do caráter do Pai que nós amamos. Identifique-se com Cristo. Ande e carregue a sua cruz por toda a sua vida. Não aceite condenação de qualquer pessoa por atos que você já, sinceramente, definitivamente, você se arrependeu e deixou. E ande de forma que Cristo seja exaltado em cada um dos seus gestos, cada uma das suas palavras, cada um dos seus pensamentos. Vocês não estão na carne, mas estão no Espírito. Cristo está em vós. O Espírito da vida, o Espírito que ressuscitou a Cristo, também nos ressuscitará e está em nós. E nos faz filhos
da promessa de Deus. Deus abençoe a sua vida. Aproveite cada momento no ensino, aproveite cada momento em que nós podemos estar na presença do Senhor, agindo, ouvindo, nos instruindo. Irmão, por favor, pegue a Bíblia, leia a palavra, use junto com aquilo que você ouve de mim e que você pode olhar também nos comentários que eu também uso. Use de forma sábia a palavra, porque ela precisa falar ao seu coração, porque ela é a palavra de Deus. Deus te abençoe, bom final de semana, que Deus te guarde, te proteja, você e sua família, e te dê a paz. Começamos um texto de Romanos capítulo 8, maravilhoso. Atente para as próximas aulas, os próximos estudos bíblicos, fazem parte do seu crescimento em Cristo Jesus. Não deixe de ouvi-los, não deixe de praticá-los, não deixe de buscar na palavra o seu próprio entendimento, mas nessa ajuda que eu posso dar a você de maneira tão simples, para que você entenda a palavra de Deus e de como Deus quer se relacionar com você. Busque também o meu canal, Pastor Belmiro Campos, se inscreva lá, dá um likezinho, né? Ative o sininho, para que a gente possa, tendo muitos seguidores no canal, também poder fazer isso de forma direta, de forma constante, através do YouTube. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus esteja com você. Eu quero orar e assim nós encerramos nosso estudo de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, porque de fato queremos crer e queremos, ó Deus, ser abençoados e edificados na Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor esteja com cada irmão nesse momento, dando a ele entendimento, ó Deus, para que possa viver segundo a palavra do Senhor. Te agradeço, ó Deus, por esse momento de estudo, por esse momento de reflexão na palavra do Senhor, e peço que o Teu Espírito aplique em nós as verdades da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, nós te agradecemos, orando e rogando por cada família, por cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.